Olá. Quando a gente pensa no Recife, logo vem aquela imagem, né? A Veneza brasileira. Sim, total. E com razão, né? Os rios Capibaribe, Beberibe, os canais, as pontes, tudo isso inspira mesmo. Mas hoje, a nossa exploração vai direto na origem, no bairro do Recife. Ah, o coração histórico. Exato, aquela ilha, que começou como um simples ancoradouro, sabe? É um lugar com muitas camadas de história, muitas transformações, contrastes também. Uhum. É fascinante. E para a gente entender essas camadas, olha, a gente tem um material bem diverso. Desde documentos de patrimônio, do IPAM, O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. isso, até artigos acadêmicos, registros sobre figuras-chave tipo Maurício de Nassau, e também análises mais recentes sobre urbanismo, sobre a questão social da cidade. Tudo isso junto dá uma visão assim bem completa, multifacetada. E a nossa missão aqui é justamente essa, desvendar um pouco dessas histórias que estão por trás das fachadas, das ruas, das praças ali do bairro do Recife, tentar entender as forças que moldaram esse lugar tão único. E o legal é perceber como cada período deixou a sua marca, sabe? Algumas bem visíveis na arquitetura, outras nem tanto, mais sutis, mas todas importantes porque o bairro é hoje. É como um palimpsesto urbano mesmo. Ok, então vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. Lá no século XVI, o Recife está nascendo ali como um porto natural, basicamente servindo de apoio para Olinda. Que era a sede da capitania, né? A rica capitania de Pernambuco. Isso, era só uma faixa de terra estreita, com pescadores, gente do mar, tinha a ermida do Corpo Santo, pequenininha, como ponto inicial. Aí, claro, antes dos portugueses, já tinha gente ali, né? Os indígenas caetés. Protegido pelos arrecifes naturais. Isso ligou diretamente à atividade do porto e, claro, à riqueza do açúcar que vinha lá de Olinda. Aí acontece a grande virada. Chegam os holandeses, 1630. A Companhia das Índias Ocidentais invade Pernambuco, que era a joia da coroa do Brasil colônia na época. Sim, eles primeiro incendeiam Olinda e depois focam os esforços no Recife. Por quê? É que eles viram ali um potencial defensivo e logístico muito maior, melhor que a colina de Olinda para controlar o porto, o comércio. Era mais prático, né? E aí, sabe, a coisa fica bem interessante, porque em 1637 chega Maurício de Nassau. Ah, Nassau. Ele muda tudo. Totalmente. Ele transforma o Recife na capital da Nova Holanda, a Mauritsstad, Cidade Maurícia. E ele investe pesado em infraestrutura, constrói a primeira grande ponte do Brasil ali sobre o Capibaribe. Onde hoje está a Ponte Maurício de Nassau, né? Exatamente. Ele cria diques, canais, faz aterros. Era uma visão de cidade planejada mesmo, algo super novo por aqui. Sem dúvida. E o símbolo maior dessa visão era o Palácio de Friburgo, um complexo que, para a América da época, era algo uau. Tinha o primeiro observatório astronômico do Hemisfério Sul. Sério? Não sabia disso. Sim, e farol, jardim zoobotânico, tudo pioneiro. Nassau estava de fato importando um modelo europeu de urbanismo, de administração. Mas não era só obra física, né? O clima da cidade também mudou. Ficou mais cosmopolita. Muito. Católicos, protestantes calvinistas, judeus conviviam ali. Isso era muito diferente do resto do Brasil colônia. E foi aí que surgiu a primeira sinagoga das Américas, a Kahal Zur Israel. Exato, em 1642, na antiga Rua dos Judeus, que hoje é a Rua do Bom Jesus. Essa tolerância religiosa, claro, tinha um lado pragmático para os negócios da companhia, mas era uma marca importante da administração dele. E ele trouxe artistas, cientistas. Sim, o investimento cultural e científico notável. Artistas como Franz Post, Albert Alcaut, que deixaram registros visuais incríveis do Brasil da época. E naturalistas como Piso e Marggraf, que estudaram a fauna, a flora. Foi um florescimento cultural ali. É fascinante pensar como esse período, que nem foi tão longo assim, deixou marcas tão profundas. Com certeza. Mesmo depois que os holandeses foram expulsos em 1654, a lógica urbana que eles criaram, essa organização em torno dos rios, canais, pontes, foi mantida em grande parte pelos portugueses.
A própria forma física do bairro, resultado dos aterros que Nassau começou e que continuaram depois, isso definiu a área como a gente conhece. A ideia de moldar a terra para a cidade começou ali. E a expulsão deles não foi fácil, né? Teve a insurreição pernambucana. Uma guerra longa. Sim, de 1645 a 1654. Um conflito bem complexo, com luso-brasileiros, indígenas, negros lutando contra os holandeses. As batalhas dos Guararapes, por exemplo, foram decisivas e ganharam um peso simbólico enorme na nossa história. Tem gente que considera ali o marco zero do exército brasileiro. E a saída dos holandeses teve mais consequências, além daqui de Pernambuco. Muitas. A comunidade judaica, por exemplo, teve que fugir correndo por causa da Inquisição portuguesa que estava chegando. Uma parte importante deles foi para Nova Amsterdã. Que hoje é Nova York. Exatamente. E tiveram um papel super importante no desenvolvimento da cidade lá. E na economia. Bom, os holandeses levaram a tecnologia mais moderna de fazer açúcar para as Antilhas. Isso criou uma concorrência brutal e ajudou no declínio do ciclo do açúcar aqui no Brasil. Entendi. Muita coisa acontecendo. Bom, avançando um pouco no tempo. Séculos XVIII, XIX, o bairro do Recife continua crescendo, já sob domínio português. Ganha aquela cara dos sobrados altos, estreitinhos. A paisagem colonial que a gente ainda vê em alguns pontos, né? Sim, mas foi uma época de muita agitação política também, parece. O Recife virou palco de várias revoltas importantes. Exato, desde a Guerra dos Mascates, lá no começo do século XVIII, que foi aquela briga entre a elite de Olinda e os comerciantes portugueses do Recife. Até movimentos mais, digamos, republicanos, sociais. A Revolução Pernambucana, de 1817, a Confederação do Equador em 24, a Revolução Praeira, lá por 1848. Tudo isso mostra como o Recife estava ganhando importância, né? Econômica e política, em relação a Olinda, a antiga capital. Mas a mudança mais visual, mais radical na aparência do bairro, veio bem depois. Início do século XX, ali a partir de 1910. Uma reforma urbana que, pelo visto, mudou tudo de lugar. Ah, sim. Foi uma intervenção gigantesca. A inspiração era Paris, a reforma do Barão Haussmann. A ideia era avenidas largas, retas, higienizar a área, facilitar a circulação de ar e pessoas e, claro, modernizar o porto. O porto sempre foi chave. O objetivo era dar ao Recife uma cara de cidade europeia, moderna. Mas o custo disso, para o patrimônio histórico, foi... Altíssimo, foi muito alto. Estimam que uns 2/3 do bairro antigo foram simplesmente demolidos. Ruas estreitas, tortuosas, deram lugar a avenidas largas, como a atual Avenida Rio Branco. E aqueles sobrados coloniais? Foram vistos como velhos, insalubres... Ultrapassados. Exato. Foram trocados por prédios maiores no estilo eclético, que eram considerados mais grandiosos, mais civilizados na época. É meio chocante pensar nisso hoje. Quer dizer que até a igrejinha original do século XVI, a do Corpo Santo, foi demolida? Em 1913. Foi. E arcos históricos que existiam nas pontes também foram derrubados para facilitar o trânsito. Qual era a mentalidade por trás? Não era só modernizar o porto. Tinha mais coisa aí. Tinha uma intenção clara de apagar a imagem colonial, que eles associavam ao atraso, sabe? E projetar uma imagem nova, de progresso, ordem, riqueza. Era um processo de embelezamento, mas também de elitização do centro. E pesavam também as ideias sanitaristas da época, né? Aquele medo das doenças, dos miasmas, que eles achavam que vinham das construções velhas, das ruas estreitas. E, claro, o interesse do capital estrangeiro, britânico, francês, na modernização do porto era enorme. Mas essa ideia de progresso a qualquer custo gerou alguma reação na época? Ou todo mundo achou ótimo? Olha, no começo teve muito apoio. A ideia de modernização era forte. Mas logo depois, já ali pela década de 1920, alguns intelectuais começaram a criticar. O Mário Mello e principalmente o pessoal ligado ao Gilberto Freire, ao movimento regionalista. Ah, o regionalismo. Isso. Eles começaram a criticar muito a destruição do patrimônio.
Defendiam a valorização da cultura local, da história, contra essa modernidade importada que apagava o passado. Aí surgiu uma tensão bem forte entre progresso e preservação, uma tensão que, na verdade, a gente vê até hoje em muitas cidades. Essa tensão parece um tema recorrente mesmo, né, quando a gente olha para a história urbana. Sem dúvida. Essa reforma no Recife é um exemplo clássico disso. Um momento em que a ideia de progresso, da forma como era entendida na época, passou por cima de qualquer valorização do patrimônio construído. O conceito de patrimônio histórico, de preservar, ainda era muito novo no Brasil, quase não existia. A modernização do porto foi um motor, sim, mas levou junto uma parte enorme da memória física do bairro. Ainda assim, né, apesar de tanta perda, muita coisa que a gente associa ao bairro do Recife hoje sobreviveu ou até surgiu nesse período. Felizmente, sim. A Praça do Marco Zero, por exemplo, continua sendo o coração simbólico dali, mesmo tendo perdido as árvores numa outra reforma, bem depois. Ganhou aquele painel lindo do Cícero Dias e os prédios imponentes no entorno, a Associação Comercial, a antiga Bolsa de Valores, são marcas dessa era da reforma. E a vista dali para os arrecifes, para o Parque das Esculturas do Brennand, continua sendo clássica. E a Rua do Bom Jesus, a antiga Rua dos Judeus. Ah, essa é especial. Ela conseguiu manter um pouco mais daquela escala dos sobrados coloniais, sabe? Tem uma atmosfera um pouco diferente do resto do bairro que foi mais impactado. E, claro, a redescoberta da sinagoga Kahal-Zur Israel e do mikvé, o banho ritual judaico, ali no subsolo, foi um resgate importantíssimo desse passado multicultural. Tem a Ponte Maurício de Nassau também, que liga o bairro a Santo Antônio. Ela também tem uma história própria. E que história? Longa? A ponte que está lá hoje é de 1917, de concreto. Ela substituiu uma outra, de ferro, do século XIX, que, por sua vez, substituiu a ponte original de Nassau, lá de 1644. Nossa. Na reforma do início do século XX, ela perdeu os arcos históricos que tinha, mas ganhou aquelas estátuas de bronze francesas, com alegorias, tipo sabedoria, comércio, que refletiam bem o que a elite da época queria projetar, né? E ainda tem a lenda do boi voador. Ah, sim, que o Nassau teria usado para inaugurar a primeira ponte para provar que era segura. Folclore total, mas faz parte da história da ponte. Fora outros marcos importantes, o Paço Alfândega, que já foi convento, depois Alfândega, hoje é shopping, a Igreja Madre de Deus, a Torre Malakoff, que era um observatório, o Teatro Apolo, cada um contando um pedaço dessa história. Exatamente. Cada um deles é como se fosse uma página nesse livro de pedra e cal que é o bairro do Recife. Agora mudando um pouquinho o foco, saindo da arquitetura e indo mais para a vida social. O que aconteceu com o bairro do Recife depois dessas grandes reformas do começo do século XX? Ele se manteve como centro chique? Não exatamente. Com a modernização e a concentração do comércio mais elegante, indo para o bairro vizinho, Santo Antônio, ali pelos anos 40, 50, o bairro do Recife foi ganhando uma outra cara, outra vocação. Ele virou um ponto mais boêmio. Ah, fase boêmia. Isso. Frequentado por artistas, intelectuais, marinheiros que chegavam no porto. Os antigos sobrados, que já não eram mais a moradia da elite, viraram bares, pensões, inferninhos, locais de diversão noturna. Mas essa fase também não durou para sempre, né? Não. A partir dos anos 70, mais ou menos, o bairro entrou num ciclo de esvaziamento, de degradação. Muitas empresas que ainda estavam lá saíram, os prédios foram se deteriorando, a área ficou meio abandonada, até perigosa em alguns pontos. É importante a gente colocar isso num contexto maior, né? Do Recife e do Brasil na época. Especialmente ali durante o chamado milagre econômico, no final dos anos 60, começo dos 70. Exatamente. Foi um período de grande crescimento econômico para o país, mas ao mesmo tempo de uma concentração de renda brutal. Enquanto uma classe média urbana crescia, consumia, a imensa maioria da população, principalmente no Nordeste, no Recife, continuava em condições muito precárias. Os dados da época são chocantes.
Em 1980, quase 90% da população da região metropolitana do Recife ganhava até 3 salários mínimos ou nem tinha renda declarada. Isso levanta uma questão fundamental. Se o centro histórico estava se degradando e a desigualdade era tão gigantesca, onde é que essa maioria da população morava? Pois é. Essa é a outra face da moeda urbana do Recife naquele período. A realidade dura das favelas e dos mucambos. As estimativas da época falam em centenas de milhares de pessoas vivendo nessas condições nos anos 70. É um número impressionante. E como eram essas áreas? Onde ficavam? Geralmente em terrenos inadequados de risco. Em costas de morro muito íngremes, áreas alagadas de mangue, nas margens dos rios. Pensa em lugares como Coque, Brasília Teimosa, Ilha do Joaneiro. A infraestrutura era mínima ou simplesmente não existia. Esgoto correndo a céu aberto, dificuldade enorme para conseguir água potável, lixo acumulado. A eletricidade muitas vezes era precária, com ligações clandestinas, os famosos gatos. E as casas? Muito simples, construídas pelos próprios moradores, aos poucos, de taipa, de madeira reaproveitada, chão batido, uma realidade muito, muito distante daquela imagem de progresso que se tentava projetar com as reformas no centro, com os prédios novos. Exatamente. E as políticas habitacionais da época? Ajudavam ou pioravam? Olha, muitas vezes pioravam na prática. O Banco Nacional da Habitação, o BNH, até construiu alguns conjuntos habitacionais, como as UFs. Mas, frequentemente, esses conjuntos serviam mais para remover a população pobre de áreas que iam ser valorizadas pelo mercado imobiliário ou que precisavam ser desocupadas para grandes obras viárias, sabe? Entendi. Tiravam de um lugar para colocar em outro. Periferias bem distantes, sem infraestrutura adequada, sem acesso a emprego, a serviço. A lógica era muito mais de limpar as áreas centrais do que de resolver, de fato, o problema da moradia popular. O financiamento para a classe média e alta era muito maior. Então, a revitalização do bairro do Recife, que começou a ganhar força ali nos anos 90, ela precisa ser entendida dentro desse contexto todo, de exclusão, de reconfiguração da cidade. Sem dúvida alguma, a transformação do bairro do Recife em polo cultural, depois em polo de serviços e mais recentemente com o Porto Digital em polo tecnológico, é mais uma camada que se sobrepõe nessa história toda. O reconhecimento como Monumento Nacional em 1998 foi um passo super importante para a preservação física, mas essa revitalização toda também trouxe novos desafios, novos debates. Sobre gentrificação, por exemplo, quem realmente se beneficia dessas mudanças? São ecos daquelas tensões antigas entre progresso, preservação e inclusão social. Ufa, percorremos um caminho bem longo hoje, hein? Do Porto Colonial à capital holandesa, passando por aquela reforma modernizadora radical, pela boemia, pelo abandono, e agora essa fase de polo cultural e tecnológico. O bairro do Recife é, de fato, um lugar de uma resiliência incrível, de constante reinvenção. É um exemplo perfeito de como a história fica inscrita na cidade, né? Com suas camadas visíveis, invisíveis, glórias, perdas, avanços e muitas contradições sociais também. Então, o que fica disso tudo? Acho que para quem visita ou mora no Recife, conhecer essas camadas, as disputas por trás das reformas, as demolições em nome de um certo progresso, a desigualdade social que sempre esteve ali, mesmo que escondida, isso transforma completamente o olhar sobre o lugar. Deixam de ser só prédios bonitos, né? Passam a ser testemunhas das forças econômicas, políticas, sociais que moldaram e que continuam moldando a cidade. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão importante para o presente e para o futuro também. A história do bairro do Recife é marcada por esses ciclos de transformação, né? Muitas vezes impulsionados por visões de progresso que tiveram custos sociais e patrimoniais enormes. Hoje a gente está vivendo uma nova era de transformação ali, ligada à tecnologia, ao turismo cultural. A pergunta que fica é: qual vai ser o legado que essa era atual vai deixar?
Como a gente pode conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação autêntica da história e, o que é fundamental, com a inclusão social? Será que a gente consegue aprender com as lições do passado, que muitas vezes foram bem duras? É uma questão que está em aberto, né? E que é crucial não só para o Recife, mas para tantas cidades históricas pelo mundo afora.